Bom dia. Hoje vamos falar sobre as trevas espirituais na igreja cristã. Jesus tinha alertado aos seus discípulos que era necessário que acontecesse ainda a apostasia. O apóstolo Paulo, ele falou também aos cristãos que antes que Cristo retornasse, haveria o filho da perdição que se assentaria no santuário de Deus e ostentaria como se fosse o próprio Deus. Isso está em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, nos versos 3, 4 e 7. Foi na época de Constantino, o imperador romano, que ele se disse, então, cristão. Nominalmente, claro, porque ele continuava adorando aos deuses romanos. Inclusive, o predileto dele era o deus Sol. Existiam moedas naquela época com as insígnias do Sol. Constantino, ele então passou a unir a igreja e o Estado aos poucos. E ele foi então influenciando as pessoas para que na igreja doutrinas errôneas fossem entrando, né, como já estavam acontecendo antes dele. E Satanás, ele atuou muito na igreja nesse período. Foi levando as pessoas a abandonarem aos poucos a Bíblia e aceitarem doutrinas que não tinham fundamento bíblico. Inclusive, foi mudado a lei de Deus. A lei de Deus se encontra em Êxodo capítulo 20, dos versos 3 a 17. Foi a lei dada, inclusive, revelada novamente, eu posso dizer assim, porque Abraão já guardava a lei de Deus muito antes de existir os 10 mandamentos no Sinai. Mas ali Deus teve que revelar novamente a um povo escravizado que tinha esquecido dos seus mandamentos. Ali, nos 10 mandamentos, houve uma mudança então. O mandamento segundo, que proíbe a adoração de imagens e fazer esculturas e adorar essas imagens, esse mandamento foi retirado. E o 10º mandamento foi então dividido em 2 partes para que se mantivesse o número de 10. Depois, aos poucos, eles foram alterando um outro mandamento, que é o 4º, que fala: lembra-te do dia do sábado para o santificar. Bom, Constantino, como eu falei, adorava o sol, e o dia do sol era o domingo. Então, gradativamente foram alterando para o domingo, o dia de guarda. A profecia de Daniel 7:25 foi se cumprindo, então, que diz: e proferirá palavras contra o Altíssimo, destruirá os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. E eles serão entregues na sua mão por um tempo, tempos e a metade de um tempo. Bom, chegou então o período da mudança da lei, que já estava acontecendo. E no 6º século, o bispo de Roma foi declarado como a cabeça de toda a igreja. Então se cumpriu mais uma profecia que está em Apocalipse 13, dos versos 5 a 7. Foi-lhe dado uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias. Deu-lhe poder para agir por 42 meses e abriu a sua boca em blasfêmia contra Deus, para blasfemar do seu nome e do seu tabernáculo e dos que habitam no céu. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los, e deu-se-lhe poder sobre toda a tribo, língua e nação. Esse poder passou a dominar o mundo. Todos tinham que estar debaixo dessa autoridade, inclusive reis e imperadores. 42 meses é o mesmo período que tempo, tempos e metade de um tempo, que está escrito em Daniel 7:25, que é também o mesmo período revelado em Apocalipse, que fala desse período. Nada mais é do que os mesmos anos que começaram no século 6
e foi terminar já no ano de 1700 e não me lembro o restante, mas foi quando terminou o poderio do papado. Bom, o fato é que essa profecia se cumpriu ao pé da letra. Tem uma outra profecia que está em Apocalipse 12, verso 6, que fala que "E a mulher fugiu para o deserto, onde tinha lugar preparado por Deus, para que ali fosse alimentada durante 1260 dias", que é esse mesmo período que eu estava mencionando. Em profecia, no Apocalipse, como eu falei alguns vídeos atrás, que Apocalipse foi escrito com algumas palavras que têm um significado para quem conhecia a Bíblia daquela época, que era o Antigo Testamento, pudesse decifrar. Lembre-se, João estava em Pátimos e era um prisioneiro. Suas cartas eram abertas e ele falava de forma que as pessoas que conheciam a Bíblia pudessem entender as profecias. Bom, mulher significa igreja. E aqui diz que a mulher fugiu para o deserto, fugiu para um lugar com poucas pessoas. Fugiu por quê? Porque estava sendo perseguida, e é perseguida por uma outra mulher. Aqui diz então que essa mulher fugiu e ficou ali por 1260 dias, esse mesmo período profético mencionado. Foi nesse período que muitos cristãos estavam morrendo, estavam sendo presos, aqueles que buscavam seguir a Bíblia como regra de fé e prática, nesse período que a Bíblia estava sendo proibida de ser lida. Bom, foi nesse período que muitos fugiram para os países nórdicos, que era chamada de Escandinávia. Muitos fugiram também para as montanhas, na Suíça, Piemonte, alguns para a África. O fato é que eles fugiram para conseguir adorar o Senhor em meio a essa apostasia. Mas a mulher que estava perseguindo é a mulher que é descrita na Bíblia como uma mulher que está escrito em Apocalipse 17, 5 a 6, que diz assim: "E na sua testa estava escrito o nome mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. E vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus. E vendo-a eu, maravilhei-me com grande admiração." Doutrinas falsas tinham sido entronizadas na igreja. E, além disso, ela passou a perseguir aqueles que não seguiam as suas orientações. Doutrinas como confiar nas próprias obras para expiar o pecado, adoração de relíquias, pagamento de grandes valores para aplacar a ira de Deus, adoração aos santos, crença da imortalidade da alma, tormento eterno, purgatório, doutrina das indulgências, perdão de todos os pecados para os que se alistassem nas guerras dos pontífices, que era essa a doutrina das indulgências, e, por fim, a Inquisição. Bom, tudo isso e outras coisas mais foram introduzidas sem respaldo bíblico. E quem não seguisse essas orientações era perseguido e morto ou preso. Tudo isso aconteceu. E o resultado disso? Durante séculos, a Europa não fez progressão no saber, nem nas artes, nem na civilização. Uma paralisia moral e intelectual era o que se via naquela época, porque a Bíblia, fonte de sabedoria, foi proibida. Por isso, a Idade Média se tornou a Idade Escura. Mas nós não precisamos ficar na escuridão. A palavra de Deus é fonte de sabedoria, de inteligência, de paz. Ela revela o futuro, mostra onde estamos caminhando hoje e mostra o nosso passado. É através dela que a gente pode ter a luz iluminando o nosso caminho, para que a gente não caia e siga certo para o caminho da vida eterna. Que a palavra de Deus possa frutificar em nossa vida. Esse é o meu desejo. Um grande abraço.